Olá, família Santíssimo Sacramento, estamos no ar com mais um episódio do nosso videocast. Este episódio nós vamos falar sobre um tema que eu tenho certeza que vocês vão aproveitar muito nesse período do ano, que é o início da vida escolar de muitas crianças, sobretudo, né? Ou reiniciando para aquelas que estão com seus 2, 3, 4 anos, né? Sempre quando elas recomeçam o ano letivo, é como se estivesse entrando pela primeira vez, porque a criança ainda não tem essa noção, né? De tempo, de espaço, quanto tempo eu passei. Não, saí da escola, acho que não volto mais para eles, né? Então, a gente conversar um pouquinho sobre essa temática do processo de adaptação da criança é importantíssimo também. Então, nós trouxemos para esse bate-papo, nesse videocast aqui, a psicóloga Camila. A Camila, ela é especialista em terapia cognitivo-comportamental e muitas outras coisas que ela mesma vai falar se apresentando. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, Camila. Seja bem-vindo ao nosso Santíssimo Cast. E quero começar com você se apresentando, né? Qual é a tua formação, Sim. Onde que atuas, qual é o público que atendes? Sim, muito obrigada, né, pelo convite. Eu acho que falar de infância, falar de criança nunca é demais, é sempre um assunto que a gente entra e é amplo e muito importante, né? Principalmente nessa fase de adaptação, séries iniciais é muito importante. Mas, né, como a irmã falou, me chamo Camila, sou psicóloga, atendo crianças e adultos. Na parte infantil, eu atendo mais a orientação parental, né? Então, a gente trabalha bem voltado com as próprias famílias, psicoeducação das emoções com as crianças, algumas questões comportamentais. Eu sou especialista em terapia cognitivo-comportamental pela Unesc, né? A Faculdade de Criciúma. Também estou em formação em terapia cognitivo-comportamental também para buscar mais atualização dentro da minha abordagem na psicologia. Também estou em formação em obesidade e emagrecimento dentro da teoria cognitivo-comportamental e sou orientadora parental, né, pela Associação Internacional de Disciplina Positiva também. Que legal. Então, é bem focado nessa parte Quer da dizer orientação. que já tem até essa formação de emagrecimento Existe, e obesidade. O emagrecimento. povo que cria coisa. Acho que eu vou ter que ir para essa linha aí. Que legal, tem. É que bem legal. importante, bem legal mesmo. Como está abrindo esse leque da psicologia, Bastante, né, Camila? bastante. Muito A gente mesmo. percebe assim, uma mudança muito grande nos últimos anos, uma procura e uma visão diferente para dentro da psicologia. A gente ainda tem, claro, em pleno século XXI, alguma questão de preconceito ou não, né, por fazer psicoterapia, por cuidar da saúde mental, mas a gente percebe que está muito menor em comparação a como foi alguns anos atrás, assim. A demanda realmente aumentou muito. E na escola, então, depois da pandemia, muito. A gente tem assim, sabe, hoje eu sempre digo, 90% das questões que vêm para a escola para resolver, elas não são de ordem pedagógica, sim, de ordem emocional, que envolve a saúde mental principalmente e emocional. Exatamente. Então, é algo que a gente tem que estar falando muito. Essa demanda, ela aumentou bastante e ela compromete toda a vida do ser humano. Né? Uma questão de ordem pedagógica, ela compromete o cognitivo, essa dimensão mais assim, precisa, né? Mas quando se fala da questão da saúde mental e emocional de alguém, afeta a vida toda. Tudo, tudo. Como dizia Valon, né? Da antiga psicologia. Sim. Como dizia Valon, a emoção, ela é o nosso motor. Ela rege tudo. Né? Ela rege, ela que dita quem é você, como você reage com suas vivências e tudo. É a emoção que vai guia, nos guiando, né? E aí, realmente, cuidar disso é hoje um fator preponderante. Não tem como escolher não cuidar da sua saúde mental. Sim. É importantíssimo isso. Então, vamos falar um pouquinho, bater papo sobre esse processo de adaptação. Como cuidar para que isso não traga fortes consequências, né, para a criança, nem para a família, sabe? Nesse processo de adaptação, que a gente olha muito a criança, mas também observa a mãe. Em um momento, uma vez, eu acompanhei um processo de adaptação de uma criança na educação infantil e eu me lembro sempre, a criança ela chorava um pouquinho, depois ela entrava na integração com os outros e parava. E a mãe, ela ficava do lado de fora, num degrauzinho que a gente tem lá, chorava. Muito. O sofrimento da mãe também é muito grande nesse processo. E é importante muito ser visto, porque é uma adaptação familiar. Exatamente. Né? E a forma como ela vai deixar essa criança na escola conta muito para a adaptação necessária que a criança precisa, né? Então, podemos começar falando um pouquinho
sobre esse processo mesmo de adaptação, como é que, na visão da psicologia, ele deve acontecer, tanto do lado da criança como da família. Sim. O processo de adaptação, ele é um processo de transição, né? Seja de ambiente, né? Seja familiar, seja qualquer... Nós sofremos adaptações hoje diariamente, né? E eu costumo dizer, e isso acho que abre a nossa cabeça em relação à adaptação infantil, em relação ao comportamento infantil, que nós temos as mesmas experiências das crianças. A diferença é que nós já temos maturidade cerebral para lidar com situações que a criança não tem. Agora, a gente imagina que para uma criança, principalmente de séries iniciais, né, crianças que vão entrar ali com 2, 3 anos ali, né, no maternal, enfim, no berçário, é uma vida de primeiras vezes. É uma vida feita de primeiras vezes. Tudo para elas é a primeira vez. Né? Então, a gente precisa estar atento e cuidar para que essas primeiras vezes não sejam traumáticas. Para que sejam primeiras vezes leves, né? Então, esse processo de adaptação ele precisa ser feito de forma gradual. Eu sempre costumo, assim, orientar as famílias a conversar com a criança, falar da escola, passar na frente da escola sempre que necessário. A própria escola, né, estar aberta talvez a uma visitação um tempo antes de começar as aulas. Eu sei que é muito corrido, né? Ir para a escola é um planejamento imenso começar as aulas, mas é um processo importante a criança indo, né, conhecer o ambiente, tendo essa noção do espaço onde ela vai, né, passar os dias, né, a partir do início do ano letivo dela, mas principalmente familiar, assim, adaptação de rotina, tudo para uma criança que é base, assim, para a segurança dela é rotina. Então, essa adaptação da rotina familiar faz total diferença para a segurança dela. Né? É muito importante que existam conversas. Às vezes a gente acha que, são crianças, não entendem, mas conversa é base de tudo e eles entendem. Basta a gente saber adaptar a conversa para eles, mostrar, né, vídeos sobre a escola, leva junto para comprar, às vezes, o material, né, vai colocando a criança naquele meio escolar aos pouquinhos, antes, né, antecedendo o início das aulas, mas para que quando chegue lá ela já esteja assim, não habituada talvez com o ambiente, mas com a nova rotina familiar e com um novo processo onde eles vão entrar, assim. A psique dela já vai entrando nesse processo, se preparando, né, para chegar a esse momento, né? E isso a gente sabe, assim, tanto para a criança que é de inclusão, como para a criança que não é de inclusão, como a criança atípica, como a criança típica, né? Como se diz hoje. Para eles, hoje, a criança que é de inclusão, para eles ainda é muito maior esse processo, né? A gente até promove, assim, sempre convida as famílias que levem um pouco, 2 dias depois, 3 dias depois, os que são mais de inclusão. Por quê? Porque demanda ainda uma atenção maior nossa, né? E um cuidado maior também para isso. E aí a gente vem fazendo isso já há uns 2 anos e tem sido menos traumático para a criança, porque aí a professora consegue dar uma atenção maior. Já consegue equilibrar. Porque ali, né? aí os outros já estão adaptados, né? E aí esse que precisa de um nível de atenção maior e de que a professora fique com ele um pouquinho num tempo, num lugar, num espaço diferente, só ele, depois ele já pegou confiança e já introduz então com um grupo, sabe? Tem sido um processo mais leve, né? Mais leve, mas é importante, vai gerar sofrimento, não tem como não gerar, né? Toda mudança gera, principalmente na criança. Né? E é importante que a família saiba disso, tenha consciente disso, né, Camila? Desse processo de sofrimento que eles vão passar e que a criança também, né? Porque, assim, a gente tem que se adaptar e é um sofrimento pra gente quando a gente muda de emprego, quando a gente muda de casa, quando a gente muda, talvez, um relacionamento. Tudo é um processo de adaptação. Pra criança, muito mais. Ela não tem maturidade cerebral para lidar com aquela situação, como eu falei no início, né? Então, pensa, é um momento onde ela vai para um ambiente diferente, com pessoas novas que ela não conhece, longe dos pais, que até então são a maior segurança dela. Né? E para uma criança atípica, muito mais. A gente precisa lidar com muito mais paciência, com muito mais cautela, né? Deixar o ambiente muito mais disponível e disposto assim, às necessidades dela. Como, por exemplo, dentro do TEA, né? Do transtorno de espectro autista. O espectro é gigante, assim, nenhum autista é igual ao outro. Né? Nenhum, eles são muito singulares. Então, muito importante é a gente entender quais as necessidades daquele aluno autista. Quais as necessidades daquele outro aluno autista, para a gente adaptar tanto a rotina familiar
quanto a própria escola para receber ele conforme as necessidades dele. Isso, e demanda um tempo para a escola conhecer. Claro, né? claro. Porque a família conhece, mas a escola vai começar a conhecer. Então, e é importante, não é porque a escola A, B ou C, mas é para todas. É um geral. Para todas, realmente vai demandar um tempo maior para conhecer essa criança e o que precisa ser adaptado dentro da sala, Exatamente. no grupo, desde a disposição das cadeiras, né? Desde tudo se precisa de um tempo, né, para isso. Sim. E é importante que a família também compreenda Exato. esse tempo necessário que a escola, que a professora, que o espaço de sala de aula vai precisar ser adaptado para ele, né? Porque toda criança, ela exige, né? E ela precisa de paciência. Para mim, essa é a palavra que rege a infância, assim. Paciência e constância. A gente precisa ter paciência com o tempo deles, mas também ser constantes e firmes naquilo que a gente vai, né, planejar para eles ali, colocar no caminho. E é muito importante que todo esse processo dentro de uma criança atípica seja muito mais embasado para receber e para acolher, né? Porque eles precisam mesmo de toda uma adaptação e é difícil para a escola, é difícil para eles, é toda uma... E cada um tem o seu tempo. Sim. Toda criança tem o seu tempo de adaptação. Vai ter criança que vai chegar no primeiro dia de aula, vai virar as costas com a mochila, vai dar tchau para alguém, quem vai sofrer é a mãe. Né? Vai ter criança que vai levar uma semana, alguns dias, tem criança que leva meses e de verdade tem criança que às vezes não é o momento, né? E a gente precisa entender isso, a família precisa entender e acolher esses sentimentos, né? E talvez muitas vezes buscar ajuda mesmo, né? De profissionais para ajudar de forma mais direta dentro desse processo de adaptação, porque é uma adaptação, né, para todo mundo, como a irmã falou no começo. A própria forma como os pais deixam essa criança na escola também diz sobre a adaptação dela, né? O sofrimento dos pais, como que a gente deixa, porque, assim, biologicamente e naturalmente, absolutamente toda a criança, ela é um ser feito para buscar segurança e cuidado. Ela precisa de segurança e cuidado. Né? E ela vai buscar isso da forma que for. Se hoje, né, eu tenho uma filha de 2 anos, né, eu sou a segurança dela, o meu marido é a segurança dela, né, o pai. Se a gente mostrar em algum momento para ela que nós estamos, e claro, isso vai acontecer em certos momentos, né, mas a gente precisa estar preparado, que aquele lugar não é, que a gente não está seguro, que nós não estamos, né, ela vai sentir. Se a base da criança tá insegura, a criança ela vai ficar insegura, porque não tem para onde correr, né? E é preciso que a família, né, que os pais, sobretudo, estejam muito conscientes disso, que se percebam nesse processo. As pessoas que não conseguem se perceber neste processo, elas não vão, em hipótese nenhuma, entender que é a sensação, a energia, a emoção que você está transmitindo com aquilo, está influenciando muito. Muito. Né? Porque não é algo visível. Não é, mas eu nunca falei para ele nada disso, que eu estou com medo disso. Você não precisa falar, o corpo nosso fala, né? O corpo nosso transmite. E a criança, ela pode não compreender da forma que a gente gostaria que compreendesse racionalmente, mas ela sente, ela é pura emoção. Né? Ela é pura emoção. Eu conversava com uma mãe outro dia aí, e nós falávamos sobre a perda de um pai ou de qualquer outra pessoa no ventre, né? A criança no ventre materno. Não, nada, nem conheci, não influenciou em nada e tal. E só depois de muito tempo, já na vida adulta, ela foi perceber o quanto que aquela situação, que aquela perda do pai ou de outra pessoa, né, querida, no ventre, influenciou e marcou. E você pensa assim, ela nem nasceu, então ela não sentiu nada. Sente. O bebê, desde o momento que ele está sendo gerado, você transmite para ele emoções, sensações, o que você vive na família, nas relações, você está transmitindo, não é? Sim, principalmente nesse período inicial, né, dos 2 anos mais ou menos. A gente costuma falar da teoria dos 1000 dias. Os 1000 dias, eles equivalem aos 2 primeiros anos e à gestação. Esses primeiros 1000 dias na vida de uma criança, eles são cruciais para a formação de um adulto lá na frente. Então, de fato, na gestação, a criança ela já recebe estímulos da mãe, né, questões emocionais, ela ouve, né, algumas coisas, assim, ela não tem consciência, mas ela já ouve. Então, assim, esses primeiros 1000 dias, eles são cruciais na formação de uma
uma base sólida na infância, assim, né? E para a vida adulta, né? Porque a minha frase é que nós somos feitos de infância. Tudo que nós carregamos hoje é feito da nossa infância, né? Nós somos resquícios de infância. Então, aquele momento, aquelas séries iniciais, esse processo todo de adaptação, não só escolar, mas para o mundo, porque a gente precisa adaptar a criança para todo momento. O único momento que os pais não vão estar junto, muito provavelmente, é o escolar. Mas, de resto, é uma adaptação constante. Sim, então, verdade. a gente precisa, né, ter esse olhar, esse carinho muito empático com as crianças. Eu sinto que hoje isso tem melhorado, mas ainda falta esse olhar empático, como a irmã comentou sobre a capacidade que eles têm, né, de entender também e de se perceber no ambiente. A gente acha que eles não entendem, mas eles entendem tudo. Eu acho que criança é muito mais resiliente que adulto. A criança se adapta muito bem. Né? Ela se adapta muito bem a novas rotinas. Pode demorar, claro, uns dias, uma semana, mas ela se adapta muito bem a novas rotinas, assim. Um exemplo clássico que eu uso para os pais, aquela criança ali nas séries iniciais que ela fica vidrada em um desenho só. Ela quer assistir só aquele episódio, ela quer assistir só aquela música, ouvir só aquela música. Verdade. Ela quer só aquele... Mas justamente... Porque como a criança ela precisa, né, buscar segurança e cuidado, é na rotina que ela encontra segurança, porque naquele desenho que ela já está repetindo várias vezes, ela já sabe o que vai acontecer. Ela já sabe qual vai ser o personagem, ela já sabe a fala, ela já sabe os períodos que vão, né, preceder, né, após cada situação. E cada na rotina cena. É a mesma coisa. Por isso que eles lidam muito bem com rotina, porque eles precisam saber o que vai acontecer. Por isso que nesse processo de adaptação, incluir a escola na rotina antes, né, às vezes, passar na frente da escola, conversar sobre, já vai incluindo a criança sobre o que vai acontecer. É aí que ela vai buscar segurança. E isso como isso é importante, Camila, que você está falando agora. Pais, eu chamo muito a atenção de vocês agora, nesse momento, porque essa fala ela é fundamental para essa formação básica. Costumo dizer, para os primeiros tijolinhos que são colocados nessa construção de vida, nessa construção da vida do seu filho, do seu bem mais precioso. A rotina, como a Camila falava, ela determina a firmeza, personalidade, posicionamento, depois, segurança afetiva e emocional dessa criança lá na frente. O que você não imagina depois, você fala, não sei como é que ele ficou desse jeito, como que agora está assim, não era assim e tal. Cuidado, são esses 2 primeiros anos que vão dizer muito sobre isso. A gente costuma falar, geralmente hoje se destaca muito, a criança com TEA que precisa de rotina. Não. Nossa. Toda criança, o ser humano, você determina lá na frente uma vida com rotina para as crianças. Você determina lá na frente se ela vai ser disciplinada, se ela vai alcançar seus objetivos, se vai traçar metas para ela todo início do ano, como todo ser humano faz, e vai conseguir chegar ao final do ano e dizer, poxa, das metas traçadas eu alcancei 80%, 60%, 70%, mas eu alcancei algumas. Determina muito o poder de autodisciplina dessa pessoa lá na frente. A rotina, ela faz toda a diferença, e eu digo isso por experiência própria. Eu tenho uma sobrinha hoje com 12 anos, mas eu acompanhei ela desde o nascimento ali com a minha irmã, né? Ajudei a dar os banhos e tudo. E, inicialmente, quando ela estava na vida escolar, minha irmã trabalhava e saía do trabalho, e ela sempre pegava a criança na escola, e a vida dela era, um dia eu vou na casa de uma amiga, outro dia eu vou passar no shopping, outro dia eu vou passar não sei onde, né? E eu fui vendo a instabilidade emocional da minha sobrinha, né? E cheguei e falei para minha irmã, que tipo de filha você quer lá na frente? Eu quero. Então, tudo que tu tá fazendo agora com 1 aninho com tua filha tá errado. Cadê a rotina na vida dessa criança? Criança que não tem horário para banho, a criança que todo dia que sai da escola vai para um lugar diferente, um dia para casa da avó, um dia para casa da avó, um dia para o shopping, um dia para não sei o quê. Eu não digo, pelo menos de segunda a sexta, essa rotina. Eu estou falando como pedagoga, eu não sou psicóloga, eu sou arteterapeuta. Nessa área eu sou arteterapeuta, mas a minha formação principal é pedagogia. E os reflexos que a gente percebe em sala de aula, nas crianças que não seguem rotina, são uns. E as crianças que têm uma rotina familiar, são outros. A própria calma da criança. Tudo. A estabilidade emocional, exatamente. A capacidade de se integrar com a criança diferente dela. Sabe? De se integrar no grupo, de se posicionar com o seu jeito de ser e entender que você é com a sua forma de ser e respeitando o outro que você é aceito,
sabe? Então, uma criança que não tem, nesses primeiros anos de vida, esse processo de rotina familiar, Sim, faz diferença. nós estamos falando familiar. Familiar, né? Claro. Faz muita diferença. Meu Deus, e como tu falaste isso agora, veio um filme assim na minha mente. Quando minha irmã mudou, tudo muda. Outra criança. Tudo muda. Outra, entendeu? Então, como tu trabalhas com essa orientação familiar, né? Faz parte aí da tua formação e do público que tu atendes, que dicas tu darias agora, assim, para essas famílias nesses primeiros anos de vida? Tu falaste os 2 primeiros, né? Que são fundamentais. São fundamentais. Eu até estenderia com algumas leituras, e creio que também seria depois desses 2 anos até os 7 ainda sempre fundamental, né? Sempre. Até os 7 anos tem questões toda fase principais, é né? Que toda tem que fase ser desenvolvido. Então, o que tu dirias para essas famílias prestarem atenção nessas fases? Gente, eu costumo dizer que assim, ó, não existe pediatra, existe nutricionista infantil, existe, enfim, o psicólogo infantil, né? Várias especialidades aí bem específicas na área da infância. Mas os pais, e somente os pais, e julgo dizer muito mais as mães, são os experts nos filhos, né? Ninguém é mais expert nos seus filhos do que você mesma, né? Então, assim, eu acho que o principal de tudo é conhecer a sua criança. Conhecer a sua criança. Porque hoje, a vida é muito corrida, né, irmã? Uhum. Tudo acontece. A vida acontece, tudo muito corrida. Os pais deixam a criança na escola de manhã, e aí vão trabalhar, e aí às vezes não tem tempo de almoçar, e volta, pega a criança, chega, tem coisa para fazer, tem um monte de coisa para lidar. E a gente entende que é um processo corrido, é um processo hoje muito mais tumultuado o nosso dia a dia, né? Mas nesse meio todo tem a criança. E às vezes é só prestar atenção, né, em como a criança é, no processo dela, no dia a dia, que faz toda a diferença. Montar uma rotina específica com essa criança, né? A vida é corrida, sim, mas a gente tem uma vida dependendo da gente. E só a gente conhece, né? Só a gente conhece ela, de fato, essa criança, assim, a todo momento. Porque ela tá ali dependendo unicamente da gente, né? E ela se entrega a todo momento. Olha como isso é bonito, assim, ao mesmo tempo que eu costumo dizer para os pais que até o momento da troca da fralda, a criança ela tá no momento mais vulnerável dela. E ali é um momento onde a gente consegue ensinar muita coisa, onde a gente consegue aprender, aumentar a conexão, segurança, confiança. Todos os momentos eles são muito específicos, assim. Então, é conhecer a criança de fato, quais são as necessidades dela, quais são os gostos daquela criança, porque a gente tende a ignorar isso, né? Porque a gente acha, é criança, mas não, ela tem os gostos, ela tem as vontades, ela tá em formação, né? Então, a gente precisa respeitar esse processo. E, de fato, respeitar. Ter paciência com essa criança. Criar uma rotina onde essa criança, ela seja a prioridade, onde a família seja essa prioridade, onde ela se sinta incluída. E como eu falei, a criança ela precisa de segurança, ela busca por isso. Quando, né, no processo de rotina, por exemplo, a gente vê às vezes uma criança agitada, uma casa bagunçada, uma casa onde não tem uma rotina, onde a criança faz o que ela quer e ela busca pelo que ela quer e, né, não tem aquela firmeza, a gente percebe essa desordem, mas porque a criança está buscando pela rotina, ela está assustada. Ela precisa que alguém mostre para ela qual vai ser os próximos passos, o que vai acontecer depois. Ela precisa que alguém instrua ela. A gente tende a colocar a criança, às vezes, numa caixinha, né? A caixinha da birra, a caixinha da má educação, a caixinha... Mas a criança é um todo. E perceber a criança como um todo vai fazer total diferença no processo diário dela. Seja adaptação, seja familiar, seja no convívio com outras pessoas, seja interação. Então, perceber ela, primeiro de tudo, né? Como um ser individual, respeitar esse processo dela, criar uma rotina, conversa com essa criança. Conversa nunca é demais. Anteceda os passos com qualquer coisa que você vai fazer. Vamos tomar banho? Agora a mamãe vai tirar sua blusa e a gente vai tomar banho. Agora a gente vai tirar a calça. O que tu acha de me ajudar? Inclua a criança nos processos diários para dar autonomia e segurança para ela mesma quando ela estiver sozinha. Né? Para quando ela estiver sozinha, né, longe da família ali na adaptação escolar, ela já tem uma certa autonomia para lidar com ela mesma, né? Não, claro, de forma madura, mas ela já tem uma segurança maior nela. Incluir essa criança na rotina, dar autonomia para ela, né? Anteceder todos os passos
né, com o que vai acontecer, colocar ela junto, às vezes, em algumas decisões pequenas. Hoje hoje a gente vai almoçar fora, você prefere almoçar em tal ou tal lugar? Inclui ela, né? Quanto mais ela se sentir segura na família, quanto mais essa criança sentir que ali ela é amada, que ela é acolhida, porque, gente, amor não mima. Amor nunca é demais, carinho nunca é demais. A gente só vai estar criando. Claro, existem formas e maneiras melhores de a gente demonstrar. A firmeza, ela precisa estar dentro disso. A firmeza é amor, né? É amor. Impor regras em casa é amor. Isso aí nunca foi deixar de amar. Nunca, né? A gente precisa encontrar esse limite entre a permissividade e entre a agressividade. A gente precisa encontrar a firmeza com carinho, a firmeza com clareza, né? E com empatia. Então, ter essa rotina firme, dar, né, esses limites para a criança de forma clara, onde ela vai entender que ali é o lugar seguro, o que ela pode, o que ela não pode. É um processo de autoconhecimento junto com todo mundo. É uma mudança para todo mundo quando chega uma criança, né? Então, ela saber aonde ela pode ir, aonde ela é amada e segura, vai fazer uma diferença enorme em todos os processos externos familiares dela. Porque ela sabe aonde ela pode ir, ela sabe com quem ela pode contar. Sim. E ela sabe que no final do dia os pais voltam, ela sabe que no final do dia ela vai ter acolhimento. A confiança dos pais na própria escola, né? Buscar uma escola onde os pais também se sintam seguros. E visite essa escola, vá atrás, escolas que condizem muitas vezes com o seu princípio, escolas que, né, que fazem sentido com a família. Então, os pais precisam estar seguros nesse processo para colocar a criança lá e, né, saírem assim com o coração apertadinho, né, porque vai estar longe, mas ainda assim com a segurança de que ela está em um bom lugar. Então, é toda essa adaptação da criança em todos os meios fora da família, ele é um processo onde depende da segurança dela, da empatia, do respeito dela como pessoa. E, gente, assim, para encerrar essa minha fala, eu costumo dizer para os pais em consultório que podem me julgar, mas educar uma criança não é difícil. Adaptar uma criança não é difícil. Colocar ela no meio de um processo, trazê-la para o mundo, não é difícil. O que é difícil somos nós adultos nos reeducar de tudo aquilo que nós aprendemos até hoje sobre educação, sobre o que nós aprendemos até hoje sobre desenvolvimento infantil, porque é difícil, nós temos ainda nossas crianças interiores aqui dentro, com resquícios de tudo aquilo que ficou da infância, né? Mas muito mais difícil do que educar é nos reeducar primeiro para então passar o processo para eles. Exatamente. Porque a facilidade no educar a criança hoje está basicamente no respeito e na empatia. Quando a gente entende o que ela sente, quando a gente respeita o momento dela, gente, o caminho, ele brilha, sabe? Então, o processo, ele se torna muito mais fácil. Por isso que o adulto precisa estar constantemente fazendo esse processo de reflexão. Totalmente. Né? Refletir sobre a minha ação, que é isso que vai acionar a sua consciência e perceber, opa, quem sou eu, o que eu estou sendo para o meu filho? Hoje eu sou pai, hoje eu sou mãe. Exige uma mudança. Exige uma morte para algumas coisas e tem que dar vida a outras coisas, né, dentro de mim. Exatamente. Isso tem que estar consciente disso, não adianta. Não é moda botar 2 filhos no mundo, não pode ser moda botar filho no mundo. A maternidade, né? A paternidade é um processo de luto. Sim, exatamente. Do meu eu anterior. Eu anterior não existe mais. Exatamente. E é um processo lidar eu com não isso. quis usar essa palavra, eu achei pesada. Mas é isso mesmo, tudo né? Na nossa vida, em questão de mudanças, é um processo de luto. É exatamente isso, Camila. Perfeito. Camila, a gente podia ficar aqui um tempão conversando, que conversa gostosa. Mas quero te agradecer muito. A gente vai encerrando aqui esse nosso episódio do Santíssimo Cast falando sobre a adaptação da criança nesse início de ano letivo. Quero te agradecer muito a tua fala, assim, não sei se ficou essa sensação para vocês, estão nos acompanhando aí, mas assim, uma conversa leve, uma fala leve, gostosa de te ouvir. Prazer, não te conhecia. Imagina, né? A gente vai chamar para outros bate-papos aí. Muito legal, muito obrigada mesmo. Desejo sucesso aí na tua vida, que você muito consiga abrir as janelas do processo de libertação interior de tantas famílias, tantos adultos, para a gente conseguir colocar no mundo sempre crianças mais felizes, né? Com famílias seguras. Mais felizes, seguras,
seguras, felizes, e confiantes. Vivendo relações de respeito, de empatia, né? de comunhão entre si e família, não somente pessoas morando debaixo do mesmo teto, né? Mas pessoas que convivem mesmo, que se amam. Então, muito obrigada, tá? De fato, por ter aceitado o nosso convite. Agradeço imensamente, e as dicas com certeza são muito válidas, as orientações e esse bate-papo aqui. Que bom que eu consigo ajudar de alguma forma, né? Esse processo da orientação parental, ele é muito bonito, é um processo muitas vezes doloroso, mas bonito, mas eu caminhar para uma infância mais saudável, né? Ele pode ser trilhado junto com profissionais quando a gente sente algumas dificuldades, né? Quando a gente fala de todo esse processo, mas é importante a gente perceber até onde isso vai causar algum prejuízo, né? Alguma coisa na vida da família, da criança, então buscar ajuda, né? De um profissional que às vezes é uma coisinha brilho, só. assim, que vai dar porque o processo já vai caminhar mais fácil. Mas eu agradeço muito o convite. Falar de desenvolvimento infantil, falar de criança é uma coisa que me arrepia. E me coloco à disposição para outras oportunidades, né? E, claro, parabenizar a escola por toda essa visão que vocês têm aí, né? De levar mais informação aos pais, das famílias, e temas muito importantes, né? Que sempre discorrem. E esse olhar, né? Inclusivo para crianças que precisam, para crianças que não precisam também, mas receber elas nesse processo de adaptação para que tudo se torne muito mais leve. Que bom. Muito obrigada. Espero que você, Família Santíssima, ou quem nos acompanha nas nossas redes sociais, tenha gostado muito desse tema. Deixa seu comentário, siga nas nossas redes sociais. Fique com Deus. Encerramos aqui mais um Santíssimo Cast.